Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 31 e 32. O capítulo 31 é uma alegoria sobre o cedro gigantesco. Esse capítulo prediz a derrota do poder de uma terra importante. Essa alegoria descreve o faraó representante do Egito como um cedro gigantesco que vai até as nuvens, em cuja fronde se abrigam aves e animais. Na alegoria, o orgulhoso cedro é cortado e despojado como advertência a outras árvores, ou seja, a outras nações. A natureza estremece sob a queda da árvore, enquanto as árvores na terra do além são confortadas com a sua descida. O uso de um cedro do Líbano era comumente usado como alegoria para descrever uma nação poderosa. Nada mais poderia se comparar àquele cedro quanto à beleza, nem mesmo as melhores árvores no Éden, o jardim de Deus. Verso 7 e 8. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equipar-se à sua beleza. Aqui temos um outro eco da narrativa do Gênesis, do capítulo 2, do verso 8 ao 9, que aparece também na lamentação contra o rei de Tiro, como vimos anteriormente no capítulo 28 de Ezequiel, ilustrando ainda mais a disposição de Ezequiel em recorrer ao simbolismo do passado, simbolismo este que seus leitores ou seus ouvintes presume-se que entendiam. Os versos de número 10 ao 14 trazem as razões para a queda do cedro. Versos 10 e 11. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei ao governante das nações para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei. A grande queda do orgulhoso cedro dará uma lição prática para que todas as outras nações não aspirem a tais alturas, porque são humanas, e os seres humanos não têm outro fim senão o que é comum a todos, as profundezas da terra e a cova. Verso 14. Por isso nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando ou alçando seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para baixo da terra, entre os homens mortais, com os que descem à cova. Alguém já disse que a morte é a grande niveladora e o antídoto mais seguro contra um excesso de ambição. O oráculo final, dos versos 15 ao 18, trata das reações dos seus contemporâneos diante da morte do Egito. Assim como no caso do afundamento do navio mercante de Tiro, há consternação geral porque uma nação tão poderosa foi humilhada desta maneira. Que chance haveria para nações menores, tais como elas? Verso 16. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando fiz descer a sepultura junto com os que descem a cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. O insulto final é reservado para o último versículo do capítulo, verso 18. Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado, irá para baixo da terra junto com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos pela espada. Aí estão o faraó e todo o seu grande povo, palavra do soberano Senhor. O Egito, cuja glória e grandeza eram incomparavelmente superiores às dos seus vizinhos, agora jazerá lado a lado dos mais humildes mortos do além, a saber, com os incircuncisos e com os que foram transpassados à espada. O capítulo 32 é uma lamentação contra Faraó. Os dois últimos oráculos contra o Egito, que são o conteúdo deste capítulo, são igualmente datados no ano duodécimo, isto é, 586 a 585 a.C., pouco tempo depois das notícias da queda de Jerusalém terem chegado aos exilados. Verso 1 e 2. No dia 1º do 12º mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó rei do Egito e diga a ele, você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Faraó é comparado a um leão e ao monstro dos mares, todavia será apanhado, morto e devorado. Sua carcaça será arremessada fora para presa de animais selvagens e aves. Verso 4. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você e os animais de toda a terra hão de empanturrar-se de você.
Os versos 9 e 10 descrevem o abalo que a queda do Egito trará às nações. Todos os povos ficarão chocados e tremerão de medo a todo instante por suas vidas. Deus enviará a sua espada pelas mãos do rei da Babilônia. Tão grande será a matança e a devastação que o Egito não será habitado nem por homens nem por animais. Assim todos saberão que só o Senhor é Deus. Verso 15. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali moram, então eles saberão que eu sou o Senhor. As carpideiras profissionais das nações são finalmente comissionadas para entoar as palavras dessa lamentação sobre o Egito e sobre todo o seu, como um dos aspectos dos seus ritos funerários. Os versos 17 a 32 descrevem a descida do faraó para o além, das sombras das nações do mundo que vem jazendo ali, sofrendo a mesma humilhação. A linguagem é altamente poética e os pormenores não devem ser tomados muito literalmente. Não é este o capítulo que se deve abrir se alguém desejar compreender o ensino da Bíblia acerca da vida no além. Mesmo assim, ilustra alguma coisa acerca do conceito da morte que era comum no pensamento do Oriente Próximo e do qual o Antigo Testamento constantemente procurava libertar-se com grande esforço. O além, o Seol, o lugar dos finados, era concebido como maneira conceptualmente, se não até espacialmente. Ezequiel pinta um quadro de compartimentos no além, onde as nações jazem juntas em covas reunidas ao redor do seu rei ou representante nacional, versos 18 e 19. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e faça descer para baixo da terra, tanto elas como as filhas das nações poderosas, junto com aquelas que descem a cova. Diga-lhe, acaso você merece mais favores do que os outros? Desça e deite-se com os incircuncisos. Nos versos 22 a 32, 6 nações dão boas-vindas ao Egito no Seol. A primeira a ser mencionada é a Síria, nos versos 22 e 23. Logo após o Elão, versículo 24, esta era uma nação antiga ao leste da Babilônia, conhecida por suas tradições guerreiras e anteriormente absorvida no grande império assírio. Meseque e Tubal, no verso 26, e vemos também no verso 28 que a palavra é dirigida diretamente a Faraó. Verso 28. Você também, ó Faraó, será batido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Uma outra nação citada no verso 29 é Edom. O verso 30 cita também os Sidônios ou Fenícios. Portanto, Faraó verá todos e obterá uma pequena dose de consolo pelo pensamento de que está em boa companhia com outras nações, que nos seus dias provocavam terror e agora foram abatidas. Podemos chamar isso de um miserável conforto, na verdade. Versos 31 e 32. O faraó, ele e todo o seu exército, os verá e será consolado da perda de todo o seu povo que foi morto à espada. Palavra do soberano Senhor. Embora eu a tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. Palavra do soberano Senhor. Como é triste o fim daqueles que confiam em si mesmo, na força do seu braço e não confiam naquele que tudo pode. Confia, portanto, no Senhor de todo o seu coração e não te estribes em seu próprio conhecimento. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 33 e 34 do livro do profeta Ezequiel.